Ou- Eu não sei se vocês entenderam o objetivo das aulas. O objetivo é o seguinte: quem tiver que dar aula de estatística, não ensinar estatística para médico, porque não adianta. Então, o que você tem que tentar passar para eles é o que é feito na estatística e que eles, se precisarem, procurem um estatístico, uma pessoa de computação, o que for, para trabalhar junto com eles, tá? Porque, apesar de mostrar que eles são especialistas, isso, na prática, hoje a gente vai ver alguns exemplos de coisas que não funcionam. Tá? Então, vou chegar até onde a ideia as coisas mais importantes como fazer essa interação, qual a fórmula importante que eles têm que saber, apenas essa, e tudo é derivado disso aí, teste de hipótese, intervalo de confiança, tudo é derivado disso aí, né? Ou, se ele for bayesiano, é essa expressão que ele precisa. Bom, tem as duas culturas, né? Eu mostrei quais são. E o mais importante que eu acho é este exemplo aí. Você ensinar este exemplo. E com aquelas dificuldades de que ele acha que você está chutando, aí você tem que dizer que quando ele calcula uma média e uma variância, ele também está chutando, né? E você, então, explicar os passos do raciocínio de cada um dos problemas: estimação, teste, estimação por intervalo e assim por diante, tá? Quem conhece esse livro, esse exemplo é uma adaptação do livro do Spiegel, de estatística não paramétrica. Lá ele chama o problema do táxi. Aqui eu chamei do problema do epidemiologista. Então, a referência para esse exemplo aí seria o livro do Spiegel, de estatística não paramétrica, tá? Bom, aí, depois que você explica o problema de estimação e intervalos de confiança, você mostra uma tabela similar a essa, onde está em cima o problema do epidemiologista, o que é cada um daqueles termos, que é os dados, a amostra, o parâmetro, os estimadores, aquilo que eu mostrei na última aula. E aí você faz a analogia com os vários testes de hipótese, para proporção e tal, e mostra aquela fórmula: sinal, ruído, confiança. E aqui também, no intervalo de confiança, você só passou uma coisa para um lado ou para outra. E o tamanho da amostra, se você quiser, também cai naquela fórmula, tá? Então, a ideia não é... E as pessoas têm que começar a fazer isso. Não ensinar a estatística que está nos livros clássicos de estatística. Análise de dados, fazer teste T, teste Q quadrado. Porque vocês viram aqui que valor P quase ninguém entende, com os questionários que eu dei. E vocês são matemáticos, estatísticos, agrônomos, e vocês não conseguiram responder aquela questão. Então, imagina um médico,
Então, o importante é botar na cabeça deles aquele exemplo do epidemiologista. E depois mostrar que tudo cai numa expressão desse tipo. Tá? Então, o objetivo do nosso curso não é ensinar teste Q quadrado, ensinar teste T. Depois que você faz isso e você mostra qual o raciocínio que está por trás de alguma coisa, é ir para o estudo de casos, que é o que eu vou fazer aqui. E depois, no final, eu vou mostrar para vocês como eu ensino probabilidade e inferência, um pouquinho daquelas coisas que estão nos livros-texto. Tá ok? Então, vamos adiantar um pouquinho. Quer dizer, aí, depois de mostrar essa tabela, você mostra esses exemplos aí de um livrinho que se chama 100 testes estatísticos. Então, aquelas fórmulas que estão lá, tem outras. É só fazer mais linhas naquela tabela. E é desnecessário, porque aquela tabela assusta. São uma porção de fórmulas que as pessoas não vão usar, porque quem vai fazer aquilo é o computador. E aí eu digo, nem eu sei a fórmula da distribuição normal. Para que você quer decorar aquilo? Entendeu? Tem que entender o que está por trás da distribuição normal. Aí eu vou mostrar no final como fazer isso. Tá? E aí, a relação de teste de hipótese e teste diagnóstico, que é uma coisa que eles sabem, né? E você fazer o resumo das duas coisas e mostrar, principalmente, que o valor P é 1 menos a especificidade. Né? Isso é importante, porque aí eles tiram aquele valor que eles dão ao valor P, porque eles interpretam de maneira errada, né? E aqui estão os nomogramas que transformam valor P em probabilidade, usando probabilidade mínima a priori e posteriori, e você consegue, então, calcular aquilo que eles gostariam que o valor P significasse, e que não significa. Então, mas você precisa, no caso de um teste diagnóstico, de prevalência. No caso de um teste estatístico, da priori, da distribuição a priori. Isso aqui eu volto depois, só para dar uma pequena ideia. Então, agora, vamos ver o que eu chamo de estudos de casos. Tá? E vou mostrar agora alguns contra-exemplos de coisas que são feitas e que não deveriam ser feitas, e quando você faz usando o modelo estatístico que vocês conhecem, qual o resultado que você obtém. Tá? Então, a primeira coisa é desmistificar que só existe regressão linear, e que existem muitos outros modelos e que estão disponíveis em qualquer pacote de computador, e você desmistifica. Claro que você não vai explicar todos esses. Tá? Aí, para facilitar um pouco, você mostra quais são os modelos de regressão que são usados mais na medicina. E aí eles começam a entender. Só não gostam muito disso aqui, porque o que ele quer é apenas essa tabela, de saber que
essa variável é importante ou não é importante e tal. Mas se você perguntar, por exemplo, num problema que ele tenha feito regressão logística, aí você pergunta, suponha um novo paciente que chegou no seu consultório e você quer saber a probabilidade de que ele tenha a doença ou não tenha a doença. Tá? Como é que você calcula isso? Ele não sabe. Ele só sabe que idade, sexo e se é fumante ou tem o PSA alto, ele sabe que essas variáveis são importantes, mas não sabe usar. Por quê? Porque ele não gosta dessa fórmula aqui. Então, e você tenta explicar isso aqui, ele não quer. Tá? Então, é forçar a ele a entender como é que você chega nessa fórmula. Quer dizer, por exemplo, onde está muito bem explicado esse tipo de maneira de ensinar estatística, é no livro do Farwell, Matthews e Farwell, que se chama Using and Understanding Medical Statistics. E ele está na internet, se vocês entrarem naquele site que copia tudo quanto é livro, acho que é Gênesis, uma coisa assim, vocês baixam esse livro. Tá? A última edição, inclusive. Já está na 4ª ou 5ª edição. É um livrinho pequenininho, fino, e ele faz exato. Por exemplo, como é que ele explica como é que você vai fazer a regressão? Por que a fórmula da regressão logística é essa? Bom, a variável que você observa é y igual a 0 ou 1. Ele tem a doença ou não tem a doença. E você quer relacionar isso com x1 e x2. Você não pode colocar como se fosse uma regressão usual. Y igual a mais bx1 mais bx2. Por quê? Porque um varia de 0 ou 1. E o outro varia entre menos infinito e mais infinito. Então, o que você faz? Vou associar a probabilidade de ser 1. E vou botar P1 igual a A mais PX1 mais B2X2. Também não vai dar certo, porque o P está entre 0 e 1. Tá? Então, não vai dar certo. Então, aí você diz assim, não, então eu vou botar a razão de chance, que é P1 sobre P0. Mas o P1 sobre P0 varia de 0 a infinito. Então, também não vai dar certo. Então, o que eu faço? Tomo o logaritmo e aí o lado direito vai a menos infinito e mais infinito, e você pode relacionar com isso. Então, o livro do Farwell mostra esse tipo de coisa, de maneira fácil. Tá? E não tem fórmula nenhuma. Ele só põe uma fórmula de regressão, e depois desenvolve a estatística toda por esse livro. Tá? Bom, e qualquer que seja esses modelos aqui, a análise sempre vem, o resultado da análise, uma delas, né, a principal que se usa em medicina, é esse tipo de tabela, para qualquer um dos modelos. Tá? Quer dizer, cada problema diferente. Quer dizer, aqui eu estou fazendo alguma variável que vai de menos infinito a mais infinito, e aí o resultado é esse. Aqui é morte, ou sobrevive, por exemplo. Aqui é um número de casos de alguma doença. E o outro é o tempo de sobrevida. Tá?
Então, cada um desses é uma variável y diferente, mas relacionada com as mesmas covariáveis. Tá ok? Então, estou só fazendo uma recordação. E aí, modelos lineares generalizados, que vocês já conhecem bem, uma generalização são os modelos aditivos generalizados e que, em vez de você ter um parâmetro vezes x1 e outro parâmetro vezes x2, você tem uma função de x1 e uma função de x2. E a mesma estrutura você vai usar. O programa de computador tem o mesmo algoritmo por trás para cada uma daquelas distribuições do modelo linear generalizado. Tem outras, tá? Tem outras. Não são só essas. Desde que a distribuição caia na família exponencial, o algoritmo é o mesmo para cada uma dessas distribuições. Tá? Quem usa pacote, você tem que escolher qual a função de ligação e qual a distribuição que você quer. Se você escolher errado, o próprio programa não aceita. Tá? Então, aí você já ensinou em quantos minutos? 10 minutos. Você já ensinou todos esses modelos. Você para em cada uma daquelas equações e explica o que ela está fazendo. Em vez de ficar o estimador disso, perder o tempo todo com essas coisas. Por quê? Não é porque você tem dificuldade ou não, só quer concentrar num. Não, é porque não adianta. A dificuldade maior é você forçar que eles entendam aquelas expressões que estão aqui, em cada um dos modelos. E aí basta que ele saiba isso. Se ele perguntar, como é que eu acho esse a beta 1 e beta 2. Não, isso você não vai achar. Quem vai te dar é o computador, porque você não vai querer ensinar para ele máxima verossimilhança e coisas, mínimos quadrados iterados, ponderados. Você não vai querer ensinar essas coisas para eles. Tá? Bom, então, quais são os algoritmos para achar os parâmetros? Aí você dá uma ideia, olha, para qualquer daquelas regressões, eu vou fazer uma coisa desse tipo. Pegar o erro do ajustamento e vou minimizar o erro. Você aí pode fazer um gráfico, mostrar o que você está fazendo e minimiza o erro ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, no caso da regressão linear, a função que você vai ajustar é desse tipo, e assim por diante. Tá? Bom, aí vai aparecer alguns problemas. Quando você usa isso, depende dos seus dados. E dependendo dos seus dados, você tem problemas diferentes. Então, por exemplo, suponha que você tenha duas covariáveis que estão medindo a mesma coisa. Por exemplo, peso e índice de massa corporal. Se você botar as duas variáveis no teu problema, elas vão ser mais ou menos colineares, quer dizer, elas vão ter uma determinada correlação alta. Tá certo? Bom, para corrigir isso, você corrige a estimativa de mínimos quadrados e a estimativa usual.
Por quê? Eu vou dar só um exemplo. Suponha que você tem uma distribuição do teu estimador que seja desse tipo, e a média dessa distribuição seja o verdadeiro parâmetro, tá certo? E suponha outro estimador que tem uma distribuição, porque o estimador tem uma distribuição, tá? Se você tirar aquelas amostras que eu tirei, aquelas 4 que representavam infinitas amostras, para cada vez que você calcula alguma coisa, vocês viram que tem um valor diferente do erro e da estimativa pela média e pela mediana. Lembro? Lembro? Não? O problema do epidemiologista. O problema do epidemiologista tinha estimativa pela média e pela mediana. Então, em cada amostra que eu tirei, tem um valor. E a distribuição desses valores, quando eu faço infinitas amostras, é a distribuição amostral, que é a distribuição da estimativa pela mediana, a estimativa pela média, o estimador de máxima verossimilhança, o estimador de Q quadrado, num problema. Cada amostra vai ter um valor, cada amostra que você tirar. Aí você diz, mas eu não vou tirar infinitas amostras, eu só tirei uma. Mas o papel da estatística é saber, do estatístico, é saber que por trás desse raciocínio existe uma distribuição amostral e que a média dessa distribuição amostral, se for o parâmetro, o estimador é não viciado. E se ele for diferente, ele é viciado. Mas suponha um caso que a distribuição é assim e a média é igual ao parâmetro. Mas tem uma outra distribuição que faz assim e a média não é igual ao parâmetro. Tem uma diferençazinha. Tá? A distribuição desse segundo estimador, que é viciado, porque a média dele não é igual ao parâmetro. Qual dos dois estimadores você vai escolher? Qual? Claro que não. Por quê? Porque o outro tem uma distribuição assim. Em uma amostra, a probabilidade dele cair por aqui ou por aqui é muito grande. Já o outro, que faz um pico assim, na média, um pouquinho diferente do parâmetro, tá? A probabilidade dele estar perto do parâmetro é maior do que a do outro. Tá certo? Concordam com isso? Tá? Então, vocês viram, aquele negócio que vocês viram, teoricamente, que o erro quadrático médio é igual à variância mais o viés ao quadrado, serve para alguma coisa. Tá? Então, se o viés é pequeno e a variância é grande, você vai preferir aquele que tenha erro quadrático, variância menor, erro quadrático menor. Tá? Então, esse método aqui, que é você minimizar a soma dos quadrados e dar uma penalidade para esses parâmetros que estão correlacionados, essa soma de parâmetros ali, a soma dos parâmetros, né, que aquilo ali é o produto interno, tá? Então um parâmetro vezes ele mesmo, né? Um vetor, né? Por ele mesmo. Então significa que você vai botar zero em parâmetros que estão repetidos, tá? Então você vai obter um estimador que é viciado, mas que ele está mais próximo, tem um erro quadrático menor. Tá? Isso corresponde a você somar na matriz, aquela matriz dos mínimos quadrados, você tem x' x, x' y, estimador no modelo de regressão.
O raciocínio é... Todo mundo lembra de álgebra linear. Como é que acha a inversa de uma matriz? É adjunta sobre... a adjunta é transposta do cofator. Então, é a adjunta sobre o determinante da matriz. Tá certo? Se tem duas colunas parecidas, o que vai acontecer com o determinante embaixo? Vai ser um valor muito pequeno. Tá? Vai ser pequeno, porque vai ser próximo de zero. Tá? Então, o que vai acontecer com a variância do estimador de mínimos quadrados? A variância do estimador é x' x sigma 2. Eu estou sem quadro aqui, então, x' x menos 1 sigma 2. Só que a inversa de x' x tem o determinante, para você calcular ela, tem o determinante embaixo, que no caso de a correlação entre duas variáveis do x, que estão ali dentro dessa matriz a x' x, o que vai acontecer? Ele está lá dentro. Então, a inversa disso vai ser muito grande, porque o determinante é muito pequeno. Então, o inverso vai ser muito grande. Tá? Então, a variância vai ser muito grande. Então, o que você faz? Você pega, em vez de achar a inversa de x' x, você põe assim, x' x mais lambda, a matriz unitária. Você dá tira ela de próximo de zero, na hora que você for calcular o determinante. Uma matriz unitária do tamanho de x' x. Uma matriz diagonal, com lambdas. Então, você faz com que a variância, o erro quadrático seja menor. Tá? Esse, então, é o que se chama de regressão Ritz. Tá? E um outro método é o método laço, que é o seguinte, você quer jogar fora essas variáveis, que não são importantes. Então, você põe a regressão, põe peso, põe IMSC, e manda minimizar isso aqui, essa função toda. Tá? O que esse laço vai fazer? Ele vai jogar módulo, aqui o módulo do produto interno, ele vai jogar fora algumas variáveis, alguns parâmetros, ele vai fazer tender a zero, para poder minimizar. Então, ele vai jogar fora algumas variáveis, porque vai ficar o coeficiente igual a zero. Aí a gente vai ver algum exemplo disso aqui. E melhor ainda é você usar o Elastic Net, que você corrige para isso aqui e corrige para esse. Você põe as duas penalidades. Tá? E esse método de estimação é estimação usando Elastic Net. Tá? Então, a explicação grosseira do que se está fazendo é isso aí. Quem tiver interessado, vai no livro do Rast e Tibishirani, Statistical Learning, e aí tem predição, não sei o quê, várias coisas ali. O pessoal de Stanford que faz esse tipo de trabalho, tá? Eles têm 3 livros nesse assunto. E esse tipo de coisa aqui, em teoria de computação e de sistema, se chama regularização. Quer dizer, o pessoal depois que se inventa
cada um, alguém descobre que alguém tinha já feito isso em 1949 e chamava de regularização. E isso aí foi feito por um russo, em 1950, alguma coisa assim. Tá? Bom, e aí está o que eu falei, tá? Ou você faz isso, a regressão RID é útil quando há multicolinearidade entre as variáveis, laço é útil na escolha de variáveis, e o ElasticNet é útil para colinearidade e escolha de variáveis. E o mais importante de tudo é que ele se aplica quando P é maior que N. Então, por exemplo, quem trabalha em genética, tá? Que você tem 20 mil genes, tá? E você tem 30 pacientes, ou sei lá, 30 espécies de planta, e você quer relacionar qual daqueles genes está relacionado com o teu desfecho. A variável y, tá? Então, você usa ElasticNet, que ele vai jogar fora os que não são importantes e só vai guardar aqueles que têm importância. Então, ele escolhe as variáveis, tá? E isso já está, tem programa de computador em R que faz para logística, regressão, modelo de Cox, ele faz esses tipos de, principalmente esse aqui, que é o mais geral. Tá certo? Basta você botar lambda igual a zero, ou lambda 2 igual a zero, você obtém o caso anterior. Bom, essa é outra técnica recente da área de computação, machine learning, data mining, aquele nome que eu falei na primeira, aqueles nomes todos que significam a mesma coisa. Tá? Suponha que você quer fazer classificação, tipo, a logística serve para fazer classificação. Você faz a regressão logística, calcula a probabilidade do paciente com a variável idade, sei lá, você tem idade, sexo, PSA, fuma, não sei o quê. Um paciente que você tenha esses dados e você quer saber a probabilidade dele ter a doença ou não, ou falecer ou não. O que você faz? Bota as variáveis, o valor das variáveis naquele ponto, com os dados que você analisou previamente, e tem a probabilidade dele ter a doença. E, por exemplo, se a probabilidade é maior do que 0,5, você associa 1. Se a probabilidade é menor do que 0,5, você associa a 0. E aí você toma uma decisão. Tá? Bom, e você classifica ele naqueles que têm a doença e naqueles que não têm a doença. Então, a regressão logística serve para classificar também. Tá? Olha, estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro? Se não estiver entendendo, pode perguntar, que não tem problema. Tá todo mundo entendendo? Tá. Então, esse aqui é um tipo de técnica que faz a mesma coisa. Ontem eu falei com o Renato Assunção, ele disse, suporte Vector Machine, eu já desisti de fazer problemas de classificação, porque não tem nada que bata isso aí. E aí eu vou explicar por quê. Tá? A matemática é bem complicada disso aí, mas nós vamos tentar explicar aqui em 2 ou 3 slides, tá? Para vocês terem a ideia. Quem gostar, vai no livro e procura. Tá? Se eu não motivar,
você não sabe que existe e nunca vai procurar. Se você for no livro direto, vai pegar uma porção de forma de programação quadrática e não vai gostar. Então, acho que tem que ter uma motivação, primeiro, para você fazer isso, esse tipo de problema. Tá? Bom, então, a ideia é você escolher. Você tem um grupo de variáveis, tá? Você tem uns pontinhos aqui e bolinhas aqui. Tá? Se você está num espaço de 2 dimensões. E aí você quer passar, o teu objetivo para classificar, é passar um plano no meio. Por exemplo, a regressão logística, você tem a alfa mais beta 1x1 mais beta 2x2. Você quer passar um plano que divida os seus dados doente e não doente. Só que os dados não vão aparecer assim. Eles podem ser, não, a gente chama nesse caso, de que os dados são separáveis. Se não for separável, estiver meio misturado, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai passar um plano nele? Então, essa técnica de aprendizado, quando associada a uma função núcleo, que eu vou dizer o que é, permite a construção de classificadores não lineares através do mapeamento dos dados iniciais em um espaço de dimensão superior ao original. Boa generalização, ou seja, uma boa capacidade de predizer corretamente o desfecho de indivíduos não utilizados na amostra de treinamento, e é uma técnica classificatória de elevado poder distintivo, de custo computacionalmente relativamente baixo e de fácil implementação. Então, a ideia é você separar os seus dados de tal maneira que você podia passar várias retas aqui, mas você quer a reta que mantenha essa máxima distância entre os grupos. E esses vetores aqui são chamados de vetores de suporte, que são os valores que estão que você vai escolher. Ele vai escolher o método, tá? Bom, então, se você tiver dados separados, esse daqui não é o suporte vector machine, ele vai achar essas retas aqui que tenha a maior distância, maior separação, tá ok? Bom. Então, por que o suporte vector machine é um negócio interessante? Eu vou dar ideia do que ele faz. Suponha que você tenha esses dados, esse tipo de dado, esse tipo de dado e esse aqui. Ok? Aí o que você faz? Joga esses dados num espaço maior. Por exemplo, vou jogar esses dados num espaço de dimensão 2. Quando eu faço isso, eu consigo separar por uma reta. Tá? Eu joguei meus dados num espaço maior. Por que isso acontece? Por exemplo, todo mundo sabe que se eu botar um desvio padrão para um lado e um desvio padrão para o outro, quanto que eu tenho de probabilidade ali dentro? 68%, não é isso? Né? Uma distribuição normal. Tá? Suponha agora uma distribuição normal em 10 dimensões. Tá? E eu, para cada uma das variáveis, das 10 variáveis, eu botei uma bola no espaço de 10 dimensões, em que eu botei um desvio padrão e outro desvio padrão para cada lado. Quanto vocês acham, dá um palpite, tá? Quanto vocês acham que tem de probabilidade dentro dessa região?
Se quiser, pode fazer as contas. É 0,68 elevado a 10. Quer dizer, dá menos de 0,5%. E isso se chama a maldição da dimensionalidade. Quer dizer, num espaço de muita dimensão, os seus dados ficam espalhados. E o que esse processo faz? Eu estou com os dados aqui, eu jogo numa dimensão maior, e aí eu consigo passar uma reta entre os dados. Tá? E essa dimensão maior é uma função que é chamada núcleo, que você eleva, por exemplo, os teus dados elevado a uma reta, por exemplo. Aí ele vai lá para um espaço maior. Tá? Por exemplo, se tiver dados assim, e aqui no meio são bolinhas, e aqui em volta são X. Talvez se jogar numa dimensão terceira, os dados que estão aqui em volta fiquem aqui em cima e as bolinhas fiquem aqui embaixo. E aí você passa um plano, quer dizer, a reta que eu digo, você passa um plano aqui. Tá? Então, é isso que esse classificador faz. E aí parece que ele bate todos os outros. Pelo menos a gente comparou com redes neurais, que a gente vai ver o que é daqui a pouquinho, e aí você vai ver um exemplo de que ele melhorou bastante o classificador. Só uma questão, em cima disso que você está falando, seria equivalente, eu acredito, a quando você tem dois grupos, que aqui no R3 estão bem separados, só que quando eu projeto nesse plano aqui, eles aparecem... Isso, é a mesma coisa. Se eu for tentar classificar na projeção, eu não vou conseguir. Isso. Aí eu incremento de uma dimensão, que no caso é o R3, e passo no plano e faço a classificação. Isso, exatamente. Agora, e esse incremento de dimensão é estabelecido ou... Não, tem um algoritmo que vai... Não, tem algumas funções que você escolhe, que se chama kernel, que aí você joga lá para cima. Tá? Faz a classificação lá. E faz a classificação lá, depois volta. Tá? Então, o problema é matemático. É esse aqui, tá? A partir de um problema de otimização desse tipo, esse problema de otimização se chama um problema de programação quadrática. Tá? De tamanho muito grande, porque são os pontos, né? E se o problema não for separável, os vetores de suporte são obtidos utilizando uma função núcleo para trabalhar em um espaço de maior dimensão, e os vetores de suporte são obtidos de um problema de otimização, onde você tem isso aqui, essas são as funções núcleo, que aí você escolhe, tem umas 3 ou 4 que as pessoas têm usado e têm funcionado muito bem. Aí você vai em qualquer livro de machine learning ou de regularização, de algum livro de aprendizado estatístico do Rast de Bichirani, tem isso aqui. E é um problema também de programação quadrática nesse espaço maior. Tá? E o tamanho do problema é o mesmo, porque o número de observações é o mesmo. Tá? E as vantagens são essas. Evita a maldição da dimensionalidade, reduz o custo computacional, torna os problemas tratáveis, mesmo quando se trabalha em espaço de dimensão elevada. Tá? Então, isso aí é que eles chamam de métodos para High Dimensional Data, né? E que não adianta você usar teste de hipótese, porque vai rejeitar tudo que você botar lá. Bom, um outro tipo de problema é modelos de classificação e regressão, que vem com o nome de CART. Tá?
Eu estou sem papel aqui porque eu gosto de desenhar, mas suponha o seguinte, suponha que você tem um espaço, tá? Não vou fazer isso. Aqui, tá? E você tem uma função que faz assim. Tá legal? Por baixo dos seus dados. Então, os seus dados estão fazendo assim. Tá? O que esse problema de regressão particionada faz? Que é um problema que chama de regressão em árvore. Ele faz o seguinte, ele pega o x e passa a melhor reta que separa esses lados. Tá? Aí ele vai passar uma reta assim. Aí, depois que ele faz isso, ele olha uma função objetivo, não está boa. Aí ele passa uma reta aqui e uma reta aqui. Então, ele vai particionando o x e, no final, você vai aproximar a tua função por retinhas. Tá? É isso que a regressão, que o CART faz grosseiramente. Tá? E se for a variável 0, 1, se chama modelos de classificação. E se for uma variável contínua, como é esse caso que eu mostrei para vocês, é um problema de regressão em árvore. Só que não é em uma variável só, você vai particionando cada uma delas, x1, x2, e aí vai achando quadradinhos no espaço de mais dimensões. Tá legal? Então, árvore de regressão, resposta contínua, árvore de classificação, resposta binária. E, então, o que ele vai fazer? Ele vai particionando o teu espaço, x1, x2, de tal maneira que você obtém uma árvore desse tipo. E aí vocês já viram que é análogo à regressão e é análogo à regressão logística, que ele está fazendo, está resolvendo o mesmo problema. Tá? Só que ele vai dar em espaços, no caso de regressão, ele não vai dar a resposta contínua. Ele vai dividir x menor do que tanto, entre tanto e tanto, acontece isso, e assim por diante. Tá? Então, essa é o raciocínio sobre o que a gente faz em árvore de regressão e classificação. Tá? E mais de 3 variáveis, você não consegue visualizar isso aqui. E qual a vantagem disso aí? É que tem uma fácil interpretação depois que faz. Claro que não é assim, tranquilo. A gente está fazendo isso há algum tempo, ainda está ganhando experiência. Cada vez a gente... são técnicas algorítmicas, tá? Não. E a árvore de regressão, você tem uma amostra de aprendizado, você faz... tem vários critérios para você separar, um é de impureza, outro é índice de Gini, tem vários critérios aí. Tá. Então, e a árvore de classificação é quando você tem classes, você quer classificar, tipo regressão, 0 e 1. Tá? E pode ser mais. Bom, outra técnica de aprendizado estatístico é redes neurais artificiais. São um algoritmo que é inspirado no neurônio biológico e você tenta assimilar, copiar o cérebro humano, tá? E aqui você modifica os seus dados conforme você vai, modifica as suas estimativas, o estimador, que no caso tem uma outra linguagem, ele chama de aprendizado, tem uma outra nomenclatura. E você vai ganhando experiência conforme você vai obtendo os dados. Quem quiser
uma introdução disso aí. Eu escrevi um livro sobre isso em autoria com o professor Hall, e a gente está com o livro submetido à publicação. Mas quem quiser em português, entra na minha página lá de download, que tem esse, ou então entra no Wikipedia, com meu nome, em inglês, tá? E aí ele também está lá disponível. Uma apostilazinha do SINAP, que tem redes neurais em estatística. Aí eu faço classificação, cluster, regressão logística, regressão, modelo linear generalizado, tudo usando redes neurais. Depende da arquitetura que você faz, você consegue fazer essas técnicas todas. Classificação, cluster, séries temporais, você consegue resolver por redes neurais. E a ideia que se tem é o seguinte: se você não conhece nada, use redes neurais. Ou se você não gosta de estatística, use redes neurais para fazer tudo o que você pode fazer com estatística. Mas é uma maneira não eficiente de fazer estatística, tá? Porque gasta computador à beça. Bom, as aplicações são nesse tipo de coisa aqui, mas a ideia é o seguinte: o que é um avião? É um tipo de imitação dos pássaros, né? E funciona. Então, a mesma coisa é isso aqui. É um tipo de imitação do cérebro que funciona, né? E é hoje uma área da computação, tá? Então, você tem uma arquitetura, que é a forma que os neurônios estão distribuídos. Então, você tem uma saída de neurônio, não é usada como entrada nos... eu só estou olhando neurônios que olham para frente, tá? Tem outras redes que têm uma realimentação da saída para a entrada. E são essas de feedback ou cíclica. Essas daqui vão servir para fazer análise de cluster, e essas daqui para classificação, regressão, séries temporais, etc. Tá? Então, a ideia é o seguinte, é isso aí. Tá? Então, você tem as entradas, as variáveis de entrada, você faz ligações aqui. No caso do neurônio biológico, tá? Você tem um limite, que se o limite é atingido, o neurônio é ativado. Se não for atingido, ele não é ativado. Então, é uma função escada, certo? Para facilitar, em vez de usar uma função escada, eles usam uma função que, por ser contínua e que facilita as contas, usa tangente hipérbólica, ou mesmo uma função logística que faz isso. Tá? Então, você pega a soma de todas as coisas aqui, e se for acima de um valor, ativa. Se for abaixo de outro valor, não ativa. Você pode notar o seguinte: se as entradas forem aqui, e eu tiver isso aqui, e eu botar a regressão, suponha que não tenha isso, só tenha esse pedaço aqui, essas três, isso aqui. E análogo a uma regressão logística, que eu estou botando uma logística aqui para ativar, eu estou pegando a soma disso aqui e botando numa função logística, é uma regressão logística. Então, nessa apostilinha, serve para análise de sobrevida, modelo de Cox, você pode tudo fazer com rede neural. Tá? Bom, e por que isso funciona? Não é à toa. Depois que fizeram isso e tal, descobriram que existia um teorema do Kolmogorov, que vocês devem conhecer, um estatístico matemático, probabilista famoso,
em que ele mostra que qualquer função pode ser aproximada por uma soma de funções no intervalo 0,1, tá? E a única coisa que ele não explica é quantas funções você deve usar. Mas se chegou na prática que você só precisa de uma camada que essa camada aqui é chamada camada escondida, tá? Então você tem x1, x2, peso, altura, índice de massa corporal, etc. E aqui você tem uns neurônios escondidos, e aqui você tem duas saídas. Por exemplo, pressão arterial e hemoglobina, sei lá, uma outra coisa qualquer. Você quer fazer relacionamento, tá ok? Tem um teorema que diz que aqui você só precisa de 2 vezes o número de entradas. No máximo, com 2 vezes o número de entradas, a sua rede funciona razoavelmente bem. Só que quando você tem muitas entradas, às vezes é melhor em vez de você botar 20 neurônios aqui, se você botar 4 aqui, 2 aqui, e a saída mais um neurônio aqui, quer dizer, você botar 2 camadas, você tem menos parâmetro e às vezes consegue o mesmo resultado que botar 2 vezes a camada escondida com 2 vezes o número de neurônios, tá? Então, aí é a prática, né? Que você, em geral, a gente escolhe a arquitetura dividindo os dados em vários pedaços, tá? E pegando cada pedaço, guardando, usa os outros, é um cross-validation, que a gente chama cross-validation, com pedaços de dados. E aí você estima aqui, prevê aqui, pega o segundo, usa tudo, prevê-se, e assim por diante. E você escolhe a camada faz isso com várias arquiteturas, quer dizer, vocês já viram que é um processo computacionalmente intensivo, vai usar muita computação. Mas hoje o computador faz isso tranquilamente para você, tá? Então tem a época de treinamento, que é o teste, tem uma camada de teste e tem o de previsão. Você usa para conferir se os seus dados... Então, você divide os dados em 3 pedaços. Isso está tudo na apostila, vocês dão uma olhada lá, tá? Bom, e um outro tipo de rede neural, esses mapas auto-organizáveis, que aí tem feedback, que você serve para análise de cluster, usando a mesma coisa, redes neurais. Tá? Bom, então, vamos ver as aplicações. Tá? A primeira aplicação é identificar alterações gustatórias por comprometimento do nervo, corda do tímpano, em pacientes com otite média crônica, ainda não submetidos à cirurgia. Pegamos 45 pacientes com colesteomatose unilateral supurada em um dos ouvidos sem alteração. Então, o ouvido que não tinha alteração serviu de controle para o outro. Tá? E você fazia testes gustatórios usando tiras com os vários tipos de sabor, né? Sal, doce, amargo e azedo. E aí eu não sei se eu falei para vocês, aquele negocinho verde que quando vocês começam a namorar, o namorado leva vocês para comer... ou a namorada para comer comida japonesa, aquele negócio verde ardido, que não cai em nenhuma dessas
classificações, é um gosto diferente, tá? E a ideia eu tinha notas de 0 a 16. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, tinha dados do paciente, a gente usou uma regressão logística e usou também análise de sobrevivência. Mas como não tem tempo aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar análise de sobrevida, mesmo que não tenha tempo. Então, essa foi a regressão de Poisson que a gente obteve, tá? Aqui a tal tabelinha que eu disse que ocorre em todas as análises. No caso da Poisson, vinha esses valores, e aqui os valores significantes. Então, todas as variáveis que estão aí foram significantes. Se o cara fuma, o sexo, a idade e o lado também. Se foi aqui, é diferente do daqui. E assim por diante. Tá? Então, esse primeiro exemplo de um daqueles modelos que a gente viu. Tá? Bom, aí é um exemplo de modelo log linear, pacientes com doença de Chagas, eletrocardiograma normal ou borderline, exames realizados, eco, teste ergométrico e Holter. Tá? Então, e essas são as variáveis que eu tinha. Então, se eu usando o modelo log linear, mesmo tipo de tabelinha, tá? Só que aqui é a deviância, aqui é o nível de significância, estimativa, tá? Então, o interessante nisso aí é que você pode representar esses dados usando quais são as variáveis que foram significantes. Essa. O que tinha iteração? Essa daqui, essas duas aqui. Mas não significa que isso aqui é independente disso, nem que isso é independente disso. Isso aqui é independente disso, dependendo do valor dessa variável. Tá? Para 0, pode ser significante, tem dependência, e para 1, não tem dependência. Tá? Então, quando a gente faz uma análise de modelo log linear, é sempre bom usar esse gráfico. E esse gráfico você obtém dessa tabelinha, o que é significante. Tá? E toda vez que tiver iteração, as variáveis que entram na iteração têm que entrar lá. Tá? Felizmente, nesse caso, só entraram as que eram significantes no início, que é o que é mais comum. Tá? Só para dar uma olhada agora do que acontece quando vocês forem dar um curso de estatística para médico e ensinar essas técnicas usuais para eles, e você não vai ensinar modelo linear aditivo, ou log linear. Tem que ensinar desse jeito. É um modelo que faz isso. Aqui é a frequência, aqui é o logaritmo, e eu estou ajustando isso. Você pode até botar que é a probabilidade de A, probabilidade de B, probabilidade de AB, e aí você mostra o que esses lambdas significam. Mas só isso, só. Tá? Então, vamos ver se esse mesmo modelo, aplicação desse mesmo modelo, mas num outro caso. Bom, se você fizer com aquelas variáveis, são todas 0 e 1, tá ok? Tudo 0 e 1.
Se você fizer teste Q quadrado 2 a 2, essas são as relações que você vai obter. E aí as retinhas estão com um significado, por exemplo, traçado é um nível de significância, acho que 10. E as linhas mais grossas é 5%, e as tracejadas é maior do que 5, menor do que 10, e as pontilhadas de 10 a 16. Tá? Mas usando teste Q quadrado, todo mundo sabe isso, não sabe? Fazer teste Q quadrado. É isso que eles fazem. Tá? Aí, quando você faz um modelo log linear, você obtém isso aí. Aí ele diz, isso eu já sabia, eu achava que era isso. E usa o outro, porque a estatística, aí eu começo a ensinar. Sabe o que eu estou ensinando para vocês? Clínica. Porque vocês, a clínica é soberana. Se você já sabia que era isso, por que você usou uma técnica e achou que aquela técnica te deu mais informação do que o que você já sabe? Tá? Então, um outro problema que apareceu lá para a gente foi o seguinte: teve uma pesquisa que esse médico cardiologista lá fez, que eu trabalho com eles dois, né, com esse de doença de Chagas, e o chefe lá do serviço, o titular também, é um cardiologista. Então, fizeram uma pesquisa em que eles fizeram o estudo de hipertensão. Tá? E aí mediram algumas variáveis, se a pessoa tinha educação, 0 e 1 era educação até o primário e educação além do primário. Se fumava, se bebia, a cor da pessoa, sexo, idade. Tá? E quando você faz as tabelas de Q quadrado, 2 a 2, né, que é sim ou não, cada uma dessas variáveis, você encontrava um bloco assim e ligação entre todas elas. E o cardiologista, que é um médico muito experiente e que tinha feito os exames nos pacientes, ele dizia: cor não tem nada a ver com hipertensão. E vocês aqui certamente já ouviram falar que a pessoa de cor negra tem mais propenso a ter hipertensão. Verdade? Já ouviram falar nisso, não já? Hein? Nunca ouviram? Não é possível. Então, vocês nunca leram nada de medicina. No jornal e tal, aparece esse troço. E não é verdade. Então, quando a gente usou o modelo log linear, o que aconteceu é que, o que interessa, né? Tinha educação, hipertensão e cor da pele. E tinha, no caso do teste Q quadrado, se você fizer isso, vai dar significante tudo. Mas, na realidade, só tem ligação de educação com cor da pele e educação com hipertensão. Então, não é que eles sejam independentes, eles são independentes condicionalmente. Isso significa o seguinte: se a pessoa tinha um nível de instrução menor do que o primário, né, cor da pele e hipertensão eram ligados, dava significante o teste de hipótese de independência. Então, você rejeitava que eram independentes. Quando eles tinham educação acima do primário, não tinha relação. Então, quando você separava a população em 1 ou 0 daquele nódulo, eles davam dependente ou independente. Tá? Então, o cardiologista estava correto, porque a mesma coisa devia ocorrer com a pessoa